Fala, meus queridos. Vocês sabem como é que os elétrons são distribuídos no átomo? E que isso se chama distribuição eletrônica? Já ouviram falar nas regras de Hunt e nas regras de Pauling? Não? Calma. Se liga nessa aula que eu vou te explicar. Meu nome é professor Bruno de Castramone e hoje nós vamos estudar distribuição eletrônica, certo? Nessa aula eu vou ver com vocês o que é distribuição eletrônica, o que seria essa questão do átomo neutro, por que ele é considerado neutro, o que é o diagrama de Linus-Pauling, o que é o conceito da camada de valência e qual a importância dela para a química, quais são as regras de Hund e as regras de Pauling, como é que eu faço a distribuição eletrônica de compostos iônicos e o que a distribuição eletrônica nos diz, de que é que serve eu fazer a distribuição eletrônica, que informações eu consigo tirar dessa distribuição, beleza? Então, o que é essa distribuição eletrônica? Galera, distribuição eletrônica é a sequência com que os elétrons de um átomo estão distribuídos aonde? Nas camadas. Certo? É como os elétrons estão distribuídos na camada do átomo. A gente tem que lembrar que o átomo, pelo modelo atual, é dividido em camadas, que é o número atômico, o número quântico principal, o N. Certo? Quem não está sabendo o que são os números quânticos, eu aconselho dar uma olhada aqui na aula que vai aparecer no card, que eu falo somente sobre números quânticos. Certo? Então o átomo é dividido em camadas, onde cada camada possui subníveis, que são os orbitais. Esses orbitais são os orbitais S, P, D e F, que também são os números quânticos secundários, que podem possuir um número limitado de elétrons. Ou seja, cada orbital vai conseguir conter um número fixo de elétrons. E saber como distribuir nesses orbitais é o que é a distribuição eletrônica. Como aqui em exemplo nessa tabela, quando eu tenho uma camada, eu tenho um subnível S, que vai caber 2 elétrons. Quando eu tenho 4 camadas, eu tenho um subnível S, P, D e F para distribuir, onde no total eu consigo distribuir até 38 elétrons, certo? Então, tudo depende do número de orbitais que eu tenho naquela camada. E para isso existe uma sequência de distribuição que eu utilizo para poder colocar cada elétron onde ele deve estar em uma sequência energética ou em uma sequência de camadas específicas. Beleza? Bom, mas o que é esse conceito de átomo neutro? Galera, o átomo é neutro. Como assim, professor? Se ligue. Se eu considerar o modelo atômico de Rutherford-Bohr, certo? O modelo atômico de Rutherford-Bohr, um átomo neutro tem que possuir número de elétrons equivalente ao número de prótons. Por quê, professor? Simples. Pessoal, os elétrons têm carga negativa. Os prótons têm carga positiva. Eu preciso ter um número igual de cargas negativas e cargas positivas presentes no átomo para que ele seja neutro. Os prótons estão dentro do núcleo. Os elétrons estão na eletrosfera. Essa quantidade tem que ser equivalente. Beleza? Exemplo, se eu pegar o átomo de hidrogênio, que tem um próton, uma carga positiva, ele tem que ter um elétron, uma carga negativa. Um positivo com um negativo se cancela e o átomo fica neutro. Continuando com o exemplo, se eu tenho 2 prótons, eu tenho 2 elétrons. Se eu tenho 7 prótons, eu tenho que ter 7 elétrons. Nesse caso, distribuído aqui em 2 camadas. Se eu tenho 12 prótons, eu tenho que ter 12 elétrons. Nesse caso, distribuído em 2, 3 camadas. Só que calma, que a distribuição eletrônica não é isso aqui. Distribuir nas camadas. Eu preciso distribuir nas camadas e nos subníveis que estão dentro das camadas. Tranquilo? Certo. Mas como é que eu vou fazer essa distribuição? Galera, para isso existe o diagrama de Linus-Pauling, certo?
que é um diagrama que te dá uma sequência de camadas e subcamadas, onde você vai colocar os elétrons nesta sequência energética, certo? Só que para a gente entender melhor como usa, para a gente entender como vai usar o diagrama, vamos primeiro entender como é que esses níveis e subníveis são representados, certo? Lá no diagrama de Pauling. Então, a forma é essa aqui, ó, onde eu tenho aqui esse N é a camada ou nível, certo? Ou até o número quântico principal. Esse L é o subnível ou o número quântico secundário. Lembrando que esse subnível é o S, P, o D ou o F. Beleza? E essa última parte aqui são os elétrons, que eu coloco os elétrons no orbital. No orbital. Deixa bonitinho aqui. No orbital. Então anota essa informação aí. Beleza? Vamos olhar aqui a distribuição eletrônica do átomo de sódio. Presta atenção. O sódio está distribuído como? Ele tem 11 elétrons, tá bom? Essa interpretação aqui está dizendo o quê? Que eu tenho 11 prótons. Sempre essa representação está falando do número de prótons. Esse 11 aqui é o número de prótons, ou seja, o número de cargas positivas presentes no núcleo. Como eu estou considerando um átomo neutro, eu vou saber que isso aqui está me dizendo que eu tenho 11 elétrons para serem distribuídos. Ou seja, nesta distribuição eu vou distribuir 11 elétrons. E ela é dessa forma: 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. O que é que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo o seguinte. Aqui, esses dois elétrons estão distribuídos no nível 1. Esse é o nível ou camada. Estão no subnível S. E quantos elétrons tem lá? 2 elétrons. São os elétrons aqui. Seguindo adiante, no subnível 2, eu tenho 2 elétrons no orbital S e 2 elétrons e 6 elétrons no orbital P, certo? Ou seja, aqui eu tenho os dois níveis. Aqui eu tenho os dois níveis do mesmo nível com dois orbitais, S e P. E aqui eu tenho o nível 3 com somente um elétron no orbital S. Certo? Eu vou explicar isso com mais calma. Mas deu para entender que é assim que ela é representada, ó, camada ou nível, subnível e número de elétrons. Nível, subnível, elétrons. Belezinha? Entendendo, se você entender o que significa essa expressão, como é que eu vou organizar o diagrama de Pauling? O diagrama de Pauling vai ser organizado assim. Você vai escrever no seu caderno, sempre. De 1 a 7 na vertical. Depois, em outra coluna, de 2 a 7, de 3 a 7, de 4 a 7. Desse jeitinho aqui, inclinado. Fez isso, nessa primeira coluna, você vai colocar a letra S, que são os orbitais S. Na segunda, os orbitais P. Na terceira, os orbitais D. Na quarta coluna, os orbitais F. Agora você vai ter que indicar, nesse diagrama que você está montando, quantos elétrons tem cada orbital. Isso no máximo, tá bom? Você vai colocar por valor. Ou seja, nos orbitais S cabem quantos elétrons? Cabem 2 elétrons. Então, em todos onde tem S, eu vou colocar 2. Cabem 6 elétrons nos orbitais P, cabem 10 elétrons nos orbitais D e cabem 14 elétrons nos orbitais F. Eu coloco esses valores aqui em cima. Pronto. Isso aqui que vocês estão vendo é o que se chama de diagrama de Pauling. Certo? E é ele que vocês vão usar para fazer a distribuição eletrônica. E eu vou explicar como vocês vão fazer isso. Beleza? Lembra, galera, que a distribuição se realiza na
diagonal, certo? A distribuição é realizada na diagonal. Deixa eu botar. A distribuição é realizada na diagonal, certo? Iniciando sempre pelo 1S2. Como assim, professor? Aqui o diagrama e vamos agora, com exemplos práticos, mostrar para vocês como é que a gente faz isso. Beleza? Então, ó, se eu quero distribuir para a distribuição eletrônica do carbono, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o número de prótons do carbono que tem aqui, isso vai me dizer o quê? Que eu tenho aqui 6 elétrons para serem distribuídos, certo? 6 elétrons para serem distribuídos. Ou seja, eu vou usar 6 elétrons desse diagrama. Como assim? A primeira é na diagonal, certo? E iniciando pelo 1s2. Então, o primeiro que eu vou colocar aqui na minha distribuição é 1s2. Já foi 2 elétrons desses 6. Depois, eu vou passar outra reta diagonal, pegando o próximo da sequência, que é o 2s2. Então, o próximo que vem aqui é 2s2. Quantos elétrons já foram? 4 elétrons, 2 e 2. Falta distribuir mais quantos? Faltam 2 elétrons. Então, eu vou pegar outra diagonal. Nessa diagonal, quem é o primeiro ponto desse diagrama que é cortado pela diagonal? O 2p6. Então, o próximo que vem aqui é o 2p. Mas quantos elétrons eu vou colocar aqui? O 6 vai ser 2p6? Não. Por que não? Porque só faltam distribuir quantos? 2. Eu tenho 6 para distribuir. Tenho 2, 4 já distribuídos. Tenho 6 para distribuir e já tenho 2 mais 2, 4 distribuídos. Preciso colocar mais quantos aqui? Mais 2. Então, essa é a distribuição eletrônica do carbono. 1s2, 2s2, 2p6. Tranquilo? Vamos para mais um exemplo. Vamos fazer a distribuição do sódio. Ó, o sódio tem 11 prótons, ou seja, ele vai ter 11 elétrons para serem distribuídos. Certo? 11 elétrons. Vamos lá. Primeiro começa por onde? 1s2. Depois pelo 2s2. Depois para o 2p6. Galera, até agora eu distribuí quantos elétrons? Deixa eu deixar esse mais bonito. Distribuí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Já foram 10 elétrons distribuídos e eu tinha que distribuir 11. Falta distribuir quantos? Mais um só. Eu já usei um S2, o 2S2 e o 2P6. Então o próximo quem é pela diagonal? O próximo que vem pela diagonal é o 3S2. 3S2. Mas eu vou colocar 2 elétrons? Não, eu só preciso de mais um. Então acaba em 3S1. Essa é a distribuição eletrônica do átomo de sódio. Olha como eu sou bonzinho. Vamos fazer a do fósforo. Vamos lá. Eu já sei que fósforo tem 15 prótons. Aqui eu não vou repetir. São 15 elétrons. Eu não vou escrever de novo. 15 elétrons. O átomo é neutro. Então, começa pelo 1s1. Depois, pelo 1s2. Depois vai para o 2s2. Depois vai para o 2p6. Já foram 10, né? Agora o 3s2, 10 com 2 vão dar 12, né? Deixa eu botar aqui. Aqui tem 10 elétrons. Com 2 elétrons vão dar 12. Eu preciso de 15. Faltam quantos? 3. Onde é que vai estar esses 3? Na próxima diagonal, já que não tem mais nada para cá para baixo. Como não tem mais nada nessa diagonal aqui para baixo, eu tenho que pegar a próxima, que é o P6. Só como vocês já estão sabendo, eu não preciso colocar os 6 elétrons. Eu preciso de mais quantos? Mais 3. Então é 3P3. O final é 3S2, 3P3. Beleza? Mais um exemplo. O selênio com 34 prótons. Se tem 34 prótons, tem quantos elétrons? 34 elétrons. Então, eu começo pelo 1s2, vou para o 2s2, depois vou para o 2p6, depois para o 3s2, depois para o
P6. Até aqui já foram quantos? 10 com 8. 18. Ainda falta muito. A gente continua. Vamos para o 4s2. Depois vamos para o... Vou passar para cá para baixo. 3d10. Então, se eu corrigir aqui, nessa parte aqui, ó, até aqui o momento, eu já distribuí 10 com 10. Já foram 20. 2, 2, 6, 10. 2 com 6, 8 com 2, 10. Já foram 20 elétrons. O 3d10, que é esse primeiro aqui que apareceu, ó, na próxima diagonal, o 3d10 está aqui embaixo. Já foram mais 10 elétrons. Somando 10 com 10 com 10, 30 elétrons. Faltam quantos? 4. Quem é que vai ocupar esse 4? O próximo da diagonal, que é o 4 do D10 para o 4P6. Então fica 4P quanto? 4P 4, 10. Com 10, 30. Com 4, 34 elétrons. Então a distribuição é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p4. Essa é a distribuição do selênio. Para finalizar, deixa eu passar esses valores ali para cima. Eu tenho o 3d10 e o 4p4, certo? Eu fiquei para vocês baterem em print. 10 e 4 elétrons, somando 34. Vou fazer a do ferro com vocês, que ela termina com o orbital D incompleto. Ela é bem bacana. Beleza? Então, presta atenção. Mesma ideia. 26 prótons, 26 elétrons vão me distribuir. Começa pelo 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. De novo, até esse ponto eu já tenho 10 e já tenho 10 distribuídos. Ou seja, eu já tenho 20. Certo? E acabou aqui a diagonal. Acabou no 4s2. Então tem que abrir uma diagonal nova. E o primeiro que ele pega é o 3d10. Se eu tenho 26 e eu já tenho 20 distribuídos, o próximo é o 3d. Só que esse orbital D cabe quantos elétrons? Cabem 10 elétrons. Certo? Só que eu só preciso de 6. Ou seja, D6. Ele fica sem estar fechado o orbital D. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Beleza? É assim que eu faço a distribuição eletrônica de átomos neutros. Tranquilo? Já vale um like, né? Eu acho. Mas bora continuar. Como é que eu identifico uma coisa chamada de camada de valência? Que ela é extremamente importante para a química. Por quê? Porque, galera, camada de valência é a última camada eletrônica do átomo. É a última camada do átomo. E é ela quem participa das reações químicas. Os átomos eles vão interagir um com o outro. Eles interagem em sua última camada. Não são nas camadas internas, são nas camadas mais externas. Certo? Então, quando eu pego a distribuição eletrônica, aqui do lítio, do sódio, do carbono, do silício, do ferro e do níquel, o que é que eu vou observar? Começando aqui pelo 1s, 1s2, o lítio tem 3 prótons, ou seja, 3 elétrons, né? Então, 1s2, 2s1. Beleza? Só uso esses dois aqui. 1s2, 2s1. Quando eu venho para o sódio, que eu já sei que tem 11 elétrons, porque tem 11 prótons, eu vou ter o 1s1, 2s2, 2p6, 3s1. O que eu quero que você repare? Olha o maior nível dessa distribuição aqui, que foi o 2, certo?
olha o maior nível desta distribuição, que foi o 3. Percebe que o maior nível é a última camada, esse que eu marquei de vermelho. Esse átomo aqui está distribuído assim, ó. Tem um núcleo, uma camada, a segunda camada. Esse 2 representa essa camada aqui, a mais externa. Esse 3, eu estou falando de um átomo com 3 camadas. Ó. 1, 2, 3 camadas. Esse 3 aqui está representando essa última camada mais externa. Ou seja, o nível principal mais alto é o da última camada. Nem sempre é a mais energética, mas é sempre a mais externa. Certo? Continuando. Se eu olhar ali para o carbono, o que é que eu vou ver de diferente? Vou ver o seguinte. Deixa eu limpar aqui. Eu tenho 6, começando pelo 1s2, depois o 2s2, depois o 2p2. Certo? Olha, o número maior, 2 e 2. São os números maiores? É a última camada. Ela tem 2 subníveis, SP, mas a última camada é a 2. Então, toda a última camada é essa aqui. Nessa última camada, eu tenho 4 elétrons na última camada, na camada de valência. Por quê? Porque eu tenho 2s2, são 2 elétrons, e o 2p2, que também são 2 elétrons. O 2s2 e o 2p2. Aqui, nessa camada, eu só tenho um elétron na última camada. E aqui nessa camada, eu também só tenho um elétron na última camada. Isso influencia lá quando a gente vai estudar a tabela periódica. Tá bom? Se já tiver aula disso, eu vou botar aqui no card. Quando eu vou olhar agora para do silício, o que é que eu tenho? Deixa eu mudar aqui a cor da minha caneta. 1s2, 2s2, já que são 14 prótons, 2p6, 3s2 e 3p2. De novo, a última camada aqui, ó, é a terceira agora, certo? E mais uma vez, eu tenho 4 elétrons nessa última camada. Vai guardando essas semelhanças aqui. Um elétron, 4 elétrons, 4 elétrons. Agora eu vou olhar para o ferro e para o níquel. Quando eu distribuir eles, usando aqui o diagrama de Pauling, eu vou ter para 26 elétrons o 1s2, o 2s2, 2p6, o 3s2, 3p6, o 4s2 e o 3d6. A última camada, galera, não é a que está mais para cá, ó, na distribuição, não é a última da distribuição, é a que tem o maior número principal, certo? O maior nível, que é essa camada aqui. Ela é a camada de valência, certo? E essa camada de valência tem 2 elétrons. Beleza? Agora olha para o níquel. Níquel. Vamos lá. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d8. De novo, quem é a última camada? A quarta, com 2 elétrons. Por que eu mandei vocês guardarem esses valores na cabeça de vocês? Por que é importante isso ser um S e um S? Isso ser 2S2, 2P2, 3S2, 3P2, 4S2, 4S2. São elementos com propriedades químicas semelhantes. Principalmente esses átomos aqui, que são os elementos representativos. De novo, eu abordo isso melhor em tabela periódica. Representativos. Esses aqui também são semelhantes, mas eles são elementos de transição. E todos eles, em sua maioria, possuem camadas com orbital D incompletas. Mas eles têm propriedades semelhantes, mas são mais aleatórios do que os representativos. Beleza? Mas perceba como é que eu identifico a última camada, que é pelo maior nível, não pela última que aparece na fila, mas pelo maior nível. Isso é o mais importante. Beleza?
Beleza. Entendeu a distribuição? É como eu mostrei no slide anterior. Ok? Agora eu falei lá que tinha as regras de Hunt e as regras de Pauli. Que regras são essas? Pessoal, são as regras para distribuir os elétrons dentro dos orbitais. Certo? Vou com calminha explicar para vocês. Quando eu considero a organização dos elétrons dentro de cada orbital, lembra que lá na minha representação eu tenho o S2, certo? Eu tenho o P6, ou P5, ou P3, ou S1. Como é que esses elétrons aqui vão se organizar dentro do orbital S, ou dentro do orbital P, ou do orbital D? É isso que eu quero falar com vocês agora. Não como eu distribuo eles nas camadas, mas sim como é que eles se organizam dentro dos orbitais, certo? Então, a organização dos elétrons de cada orbital é a maneira que eles se distribuem por esses orbitais, certo? Eu vou usar duas regras que foram elaboradas por... A primeira é o princípio da exclusão de Pauli, certo? O princípio da exclusão de Pauli, que afirma que não pode existir dois elétrons no átomo com o mesmo conjunto de números quânticos, certo? Lembra que número quântico é tipo o endereço do átomo, do elétron dentro do átomo. Não pode existir dois átomos com o mesmo, dois elétrons com o mesmo conjunto de números quânticos. Não sabe o que é número quântico? A aula está aqui no card, tá bom? Beleza? Não podem existir dois elétrons num átomo com o mesmo conjunto de números quânticos. Deixa eu até apagar aqui a marcação que eu fiz, para você poder pegar o textinho em rosa aí. Show? Exemplo. Vamos pegar aqui o boro, que tem a seguinte distribuição eletrônica. Tem 5 prótons, né? Então tem 5 elétrons para distribuir. 1 S2, 2 S2 e 2 P1. Se eu pegar a última camada dele, que é essa aqui, ó, a camada 2, do nível 2, eu tenho a seguinte característica: o 2s2 e o 2p1. 2s2, que é o orbital S, que só tem uma casinha, certo? O L igual a 0, número quântico. E o orbital P, que tem 3 casinhas, L igual a 1, que tem 3 possíveis posições, né? Que, de novo, lá para números quânticos, que é a -1, a 0 e a +1. Beleza? Como é que eu vou distribuir os elétrons nesses orbitais aqui? Essa é a questão da regra de Hunt. Primeiro, eu tenho as duas seguintes possibilidades. Um elétron para cima e um elétron para baixo, porque eu tenho dois elétrons aqui nesse orbital, e aqui somente um elétron, que está para cima. Ou a segunda posição é os dois elétrons para cima, e esse aqui também para cima. Onde é que está o problema? Está aqui a diferença desse orbital para esse orbital. Aqui estão os dois para cima, e aqui um está para cima e para baixo. Qual que está errado? Para começo de conversa. O que está errado é esse aqui. Ó. Por que, professor? Deixa eu até botar a posição errada, porque o que está errado é exatamente isso aqui. Por que ele está errado? Porque, de novo, esse elétron para cima e esse elétron para baixo, ele está relacionado ao número quântico de spin, certo? Que é o ns, que quando o elétron está para cima, ele é mais meio. Esse número quântico é mais meio. E quando esse elétron está para baixo, ele é menos meio. Beleza? São um par de números quânticos. Quando eu tenho um para cima e um para baixo, dentro desse orbital aqui, eu estou dizendo que esse elétron tem um conjunto de números quânticos, que é o 2, 0, 0, mais meio, e aqui o 2, 0, 0, menos meio. Beleza? 2 porque é o nível 2, 0 porque é o subnível 0, 0 de novo porque é na posição 0, que só tem ela, e menos meio porque está para baixo. Então eu tenho esses dois conjuntos de números quânticos. Nesse caso aqui que eu risquei, disse que está errado, o problema é os dois estão para cima. Então ambos os elétrons têm o conjunto 2, 0, 0, mais meio. Beleza? Por isso que não pode. O princípio da exclusão diz que não podem existir dois elétrons no átomo com o mesmo conjunto de números quânticos. É por isso que essa regra existe. Mas como é que você vai decorar, meu querido, para você não errar na sua prova?
por ser sempre dentro da mesma caixinha, obrigatoriamente na mesma caixinha, é sempre um para cima e um para baixo. Nunca 2 para cima ou 2 para baixo. Isso aqui é quando? Isso aqui é quando? Nunca. Beleza? Isso aqui é para você decorar. Nunca 2 para cima e 2 para baixo. Mas esse aqui é o motivo. O princípio da exclusão de Pauli. Beleza? A outra regra é qual? A segunda regra é uma regra de distribuição, certo? Chamada de regra de Rand. Ok? E ela fala o quê? Primeiramente, ocupam-se orbitais de mesma energia, que são chamados de degenerados. Se você ouvir essa palavra, degenerados, não é que eles são malvados não, tá bom? É que eles são iguais em energia, certo? Primeiramente, ocupam-se orbitais de mesma energia com elétrons desemparelhados. Galera, para você entender o que é desemparelhado, é o seguinte, desemparelhados quer dizer... Como é que eu posso explicar? Isolados, certo? Sem pares, sozinhos dentro da caixinha. Vamos pegar como exemplo aqui o oxigênio, que tem essa distribuição eletrônica aqui. 1s2, 1s2, 2s2, 2p4. Beleza? De novo, colocando aqui as caixinhas. Eu tenho aqui, sem problema, no 2s. Já estou colocando correto, ó, um para cima e um para baixo. Certo? Respeitando lá o princípio da exclusão de Pauli que eu acabei de explicar. A questão aparece no 2p4. Eu tenho duas possibilidades, se eu não souber nada de distribuição eletrônica, distribuir isso aqui. A primeira é colocar todo mundo junto, um para cima, um para baixo, um para cima, um para baixo, respeitando a regra de Pauli e deixando um vazio. Certo? E a outra possibilidade é eu colocar primeiro todos para cima, ok? Um para cima, um para cima, um para cima. E depois eu colocar um para baixo, mas eu não vou colocar ele ainda não, tá bom? Quero primeiro explicar uma coisa aqui para vocês. Aqui está errado aqui, pela regra, é essa. Errada. Vou explicar por quê. Pessoal, entenda que o elétron são partículas de carga negativa. E os orbitais, que, claro, não são caixinhas, mas eles têm espaços limitados. Então, se eu coloco dois elétrons dentro do mesmo orbital e os dois têm carga negativa, qual é a tendência? Que haja repulsão. Essa repulsão vai proporcionar desestabilização do átomo, ok? Então, pensa comigo. Se você vai colocar coisas em caixinhas, e se você colocá-las juntas, elas meio que brigam entre si? Se você tem 3 caixinhas e 3 elétrons, você vai colocar tudo junto? Não, né? Um elétron em cada caixinha. Como está aqui embaixo, ó. Um na caixinha, outro na outra caixinha, outro na outra caixinha, para deixar eles o mais separados possíveis, para que eu tenha uma menor quantidade de repulsão entre esses elétrons em cada orbital, proporcionando uma maior estabilidade desse átomo. Beleza? Só que, professor, não são 4? Sim, são 4. A partir do momento que eu distribuo eles respeitando elétrons desemparelhados em orbitais de mesma energia, que é esse caso aqui, aí eu posso ir lá e colocar outro. Professor, mas eu não entendi uma coisa. Por que você está falando de mesma energia? Por causa do seguinte, galera. Aqui eu coloquei eles no mesmo nível, mas na verdade essa distribuição, esses orbitais, eles estão assim, ó. Certo? O orbital S um pouquinho abaixo do orbital P. Lembra que abaixo, mais interno, é menos energético, tá bom? E mais fora, mais energético. Então, a energia desse orbital S, ela é menor do que a do orbital P. E esses 3 orbitais P aqui, sim, eles têm a mesma energia. Então, eles são degenerados, certo? Então, é nesses casos de mesma energia que eu preciso ter atenção para a distribuição, certo? No caso aqui dos S, eles só têm uma casinha e eles são dessa energia. Então, eu posso colocar logo os dois juntos para gastar esses elétrons aqui, ó. Agora, esses outros 4 aqui, quando eu venho para o orbital P, como eles são de mesma energia, eu tenho que colocar primeiro um, depois o outro, para depois vir aqui e colocar mais um. Quando eu vou distribuir,
dessa forma bem específica dentro dos orbitais. Tá bom? Isso aqui é uma regra. Para quê? Para você não se confundir. Tá bom? Parece complexo, mas não é. É só lembrar que eu nunca vou colocar 2 elétrons, quer dizer, aqui nunca, desculpa. Eu vou evitar colocar 2 elétrons dentro do mesmo orbital, porque para evitar repulsão. Belezinha? Bom, pelo visto essa aula já vai ter uns 40, 45 minutos, então, por favor, se você viu o tamanho, deixa o like aí, que não trabalho para fazer ela. Eu te agradeço. Se puder compartilhar também com a galera. Mas agora vamos falar da distribuição de íons. Como é que eu faço a distribuição de íons? Primeiro, o que diabo é um íon, professor? Galerinha, íon são átomos neutros, inicialmente, que ganharam ou perderam elétrons. Como assim? Vamos lá. Olha para esse átomo aqui, lindo e serelepe. Ele tem 9 prótons e ele tem aqui 9 elétrons, certo? Distribuídos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 os internos. Esse cara perdeu um elétron. Desculpa, ele ganhou um elétron, mais um elétron. Ele ganhou o elétron. Então, agora ele tem um elétron a mais. Se ele tem um elétron a mais, lembra, por favor, o elétron tem carga negativa. Se eu ganho uma carga negativa, eu fico negativo. Então, ele vai ter agora 10 elétrons. Ou seja, ele vai ter uma carga negativa. Esse cara vai ser um ânion. Olha aqui para esse outro exemplo. Eu tenho 3 prótons, 3 elétrons. Só que este aqui vai perder um elétron. Menos um elétron. Ele vai ficar somente com 2 elétrons. Perdeu o elétron, perdi carga negativa, eu era neutro. Eu era 0, perdi uma negativa, fiquei mais 1, fiquei positivo. Esse cara é chamado de cátion. Então, isso são cátions e ânions. Tá bom? Isso são íons. Eu quero ensinar agora vocês a distribuir íons, que é muito fácil. Beleza? A distribuição eletrônica dos íons, dos cátions e ânions, é feita simplesmente considerando os elétrons a mais ou a menos em cada íon. Ou seja, se eu pego o átomo de sódio, agora, pessoal, eu vou fazer a distribuição eletrônica de maneira direta. Para ganhar um pouco de tempo, eu vou evitar usar muito diagrama. E se você quiser, você faz com calma no seu caderno aí, porque eu já fiz basicamente esses elétrons antes. Então, aqui no átomo de sódio, eu tenho no átomo neutro, tá bom? 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Só que aqui, ó, no íon de sódio, eu tenho uma carga positiva. Carga positiva quer dizer que eu perdi quanto? Um elétron. Uma carga positiva, eu perdi um elétron. Se eu tinha 11 para distribuir, agora eu só tenho 10. Então eu vou distribuir do mesmo jeito, só que em vez de considerar 11 elétrons no átomo neutro, eu vou considerar somente 10 elétrons. Então eu vou distribuir 1s2, 2s2, 2p6. 2 com 2, 4 com 6, 10. Acabou. Eu paro a distribuição aqui. E nesse novo átomo, nesse íon, a camada de valência é a camada 2, que está completamente preenchida. Certo? Com 8 elétrons. Aí você pode pensar na regra de octeto, se você quiser, que é o que faz esse íon ser estável. Ele existe na natureza, o íon sódio. Vamos fazer agora aqui a do enxofre. O enxofre é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 10, 12, 3p4. Certo? Sempre assim, galera. Diagonal. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, no caso, 4. Agora eu vou para o íon de enxofre. Repara aqui que no íon de enxofre eu tenho 2 menos. 2 menos quer dizer que ganhou 2 elétrons. Ou seja, enquanto esse cara tinha, porque é neutro, 16 elétrons, e esse cara que tinha 16 e ganhou 2, tem 18 para distribuir. Quando eu fizer a distribuição, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Qual é a última camada agora? É a camada 3, e ela também tem 2 com 6, 8 elétrons. 2 com 6, 8 elétrons. Isso é bem interessante, galera. Porque normalmente os cátions e ânions se formam para simplificar com a última camada com 8 elétrons. Que é a regra do octeto, de novo.
que é o que estabiliza o átomo, certo? Aqui, fazer mais um para vocês, que é o alumínio. O alumínio tem 3 elétrons, então o neutro, né? 3 elétrons. Então é 1s2, 2s2, 2p6. Já tem 10, 3s2, 3p1. Beleza? Só para relembrar, tá aqui, ó. 1s2, primeira, 2s2, segunda, 2p6, terceira, 3s2, quarta, 3p1, porque só tinha um elétron faltando. Beleza? Agora eu vou fazer para o cátion de alumínio. O cátion de alumínio tem carga 3+, 3 positivos. Perdeu quantos elétrons? 3. Então, dos 13, eu só tenho agora 10 para distribuir. Distribuir 10 elétrons? 1s2, 2s2, 2p6. Certo? Repara que esse átomo é quase idêntico em distribuição eletrônica que o átomo de sódio. São átomos isoeletrônicos, que é assunto da próxima aula, que eu boto aqui no card depois, se eu já tiver feito ela, que é de isotopia, partículas subatômicas. Beleza? Então é assim que eu faço a distribuição de íons. E quais são as informações que eu obtenho com essas distribuições eletrônicas? O que é que a distribuição eletrônica me diz? Bom, eu posso organizar aquela linha de distribuição de duas formas. Eu posso distribuir por ordem energética ou por ordem de camadas, certo? O diagrama de Pauling, ele te dá a distribuição na ordem energética. Diagrama de Pauling te dá a distribuição na ordem energética, tá bom? A ordem em camadas é quando você, depois de fazer a distribuição com o diagrama de Pauling, você reorganiza. Então, se eu pegar aqui o átomo de bromo, o que é que você observa? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p4. Repara que do 4 eu fui para o 3 e voltei para o 4. Por quê? Porque por uma questão energética, o orbital D ele é um pouco mais energético, isso é bem pouco, tá bom? Mais energético que o orbital 4s. O orbital 3d é mais energético que o orbital 4s. Por isso que ele vem depois. Isso na ordem energética, que é a ordem que o diagrama te dá quando tu segue as regrinhas que eu te falei até agora. Quando eu pego esse mesmo átomo e coloco em ordem de camadas, eu vou ter camada 1, camada 2, camada 3, camada 4. Eu vou ter as camadas aqui, ó, K, L, M e camada N. Beleza? Primeira camada, segunda camada, primeira camada, segunda camada, terceira camada, quarta camada. Certo? Mudei aqui o slide sem querer, mas lembra que essa aqui é energética, é do diagrama de Pauling. Beleza? Tranquilinho? Também, galera, é possível determinar o subnível mais energético e o subnível mais externo, certo? Isso, basicamente, consigo indicar quantos elétrons cada um desses subníveis possui, o mais energético ou o mais externo. Se eu olhar para cá, na distribuição por ordem energética, o mais energético é o 3d10. Nesse caso, ele tem 10 elétrons. Mas entenda, ele não é o mais externo, ele não é a camada de valência. Certo? Na ordem de camadas, o mais externo é o 4p5, aqui também. Mas o mais importante aqui é essa informação aqui, ó. Camada quarta, que é a camada de valência. O ponto é, eu preciso organizar em forma de camadas para identificar a camada de valência? Não. Você pode simplesmente colocar em ordem energética. A não ser que a tua prova te peça para organizar em ordem de camadas.
Se não, a ordem energética é o suficiente e você vai ter atenção redobrada para saber que o nível maior é o mais energético, o nível maior é a camada de valência. Não é o orbital mais energético, que é o caso do 3D, é a maior camada, mais externa. Belezinha? E agora, meu amigo, depois de 45 minutos de aula, você vai deixar o like, se inscrever no meu canal e comentar aqui suas opiniões e dúvidas, que à medida do possível eu vou te explicando. Belezinha? Um abraço e até a próxima.